Olá, comunidade Trends Innovation. Muito bem, hoje é sexta-feira, sextou, dia 2 de agosto. E esta criatura que vos fala é o professor Tadeu Bretas. Eu sou professor da Inova Business School e consultor da Inova Consulting, ou seja, a minha atuação com o assunto que eu trago para você hoje, para iluminar a sua sexta-feira, acontece em duas dimensões, uma na educação, chamada educação formal, com os cursos da Inova, mas também no universo corporativo, que é a parte principal da minha mensagem, o objeto principal da minha mensagem aqui para você. Sempre com aquela pegada bacana, Trends Innovation, olhando para frente, porque afinal de contas, já acumulamos experiência, estamos nesse exato momento vivendo o famoso presente e o que nós precisamos fazer é olhar para frente. E qual é, afinal de contas, Tadeu? Tira o véu dessa noiva, o assunto que você nos traz. Nós vamos falar sobre criatividade e as dimensões intrínsecas e extrínsecas do desenvolvimento desta habilidade no mundo empresarial e como você que me ouve pode refletir sobre as práticas da sua organização ou da organização onde você atua. Eu tenho sido convidado para falar sobre esse assunto em diferentes lugares e tenho o prazer de lhe dizer que hoje ainda estou me deslocando para o maior evento de inovação aqui do Brasil, que é o Hacktown Santa Rita do Sapucaí, para falar sobre pensamento divergente na educação. E olha que bacana, então como um assunto está aqui na minha cabeça, muito arejado, e é um assunto pelo qual eu sou perdidamente apaixonado, tenho estudado muito sobre isso ao longo desses anos. Eu selecionei aqui, dentro desse assunto, um papo muito legal sobre quais são as condições ideais, ou se não ideais, pelo menos em busca da perfeição, que uma organização de qualquer porte, tá? Do alfinete ao foguete, seja uma startup, seja uma empresa muito grande, precisa procurar criar para que ela aproveite mais o potencial dos seus colaboradores, esse talento, esse potencial criativo. Então eu vou começar falando sobre a nossa condição, nosso substrato interno. Qual é a condição intrínseca para que a gente efetivamente consiga produzir ideias diferenciadas, criativas e, olha que interessante, essa é uma etapa fundamental para a geração de inovação. Se fala muito em inovação, mas se esquece que a inovação depende muitas vezes de uma ideia que pode ser uma ideia de melhoria, uma inovação incremental, uma ideia que incremente algo ou até uma disrupção. Mas a base disso tudo é uma ideia que, enfatizo, ela não precisa ser necessariamente nova. Mas então, a partir do indivíduo, a partir do que nós pensamos, agimos, das nossas atitudes, o que é preciso ter? Eu costumo dizer que a primeira dimensão do pensar criativo é uma dimensão intrínseca, e essa dimensão intrínseca depende de algumas características que eu vou enumerar aqui para você refletir. Primeira delas, a tolerância ao erro, a nossa capacidade de lidar bem com a possibilidade de errar ou com o erro efetivo. É fácil ser tolerante ao erro? Não, por uma questão muito simples. Em qualquer empresa, nós estamos sendo solicitados o tempo todo para fazermos golaços, né? Não é simplesmente pegar e sair errando, mas as organizações mais inovadoras do mundo lidam bem com a questão do erro. Coladinho aí nessa questão do erro tem o ponto que é uma administração boa, a tolerância ao erro, ou seja, são pessoas que não se importam e não têm receio, né, de serem julgadas. Então essa tolerância é assim, se alguém olhar feio para mim porque eu fiz um projeto e não deu certo, ou porque falhou aqui, falhou ali, eu mato a bola no peito, põe no chão e segue o jogo. Ou seja, não estou dizendo que você que me ouve deve gostar de errar,
Pelo contrário, eu acho que a gente tem que procurar acertar sempre, mas quando o erro acontece, a tolerância ao erro é bem administrada, porque eu não me importo com julgamentos, eu não estou ali simplesmente para dizer, olha como sou genial. Não, todo gênio falha muito antes de ser gênio, inclusive, e é genial você saber lidar com o erro. Então, essa questão, veja, comecei falando, né, da tolerância ao erro e passei para algo que está coladinho, conectado, que é a nossa capacidade de administrar bem os julgamentos, de não ter receio de julgamentos. Construção de repertório, isso é maravilhoso. Ou seja, se criatividade é a capacidade de criar conexões incomuns, é muito simples a gente entender que essas conexões incomuns precisam ser buscadas em algum lugar. E onde? Que lugar é esse? O nosso HD aqui, que no meu caso é bem visível, né? Tá bem visível para você, ou seja, na nossa mente. A nossa capacidade de ler de tudo, ver de tudo, de sermos uma esponja diante do mundo, de libertarmos a nossa curiosidade, a nossa criança interior. Olha que legal. Eu sei que na maior parte do nosso dia a gente está ocupado com coisas para entregar nossos resultados, para sobrevivermos, aquela coisa instintiva, totalmente cérebro reptiliano, preciso ganhar grana, mas como diria Milor Fernandes, saudoso Milor Fernandes, um dos maiores criativos desse planetinha azul, devagar e sempre. Aquela parada, aquela pausa, aquele momento de contemplação, de olhar de estranhamento para o mundo, aquele olhar, puxa, que curioso isso daqui, mesmo para coisas do nosso cotidiano. Tom e David Keeling chamam isso de olhar de turista. Não é bacana? A gente chega num lugar, o nosso olhar passa por tudo, tudo é novo. Mas, Tadeu, é possível fazer isso com coisas que estão sempre na nossa frente? Sim, desde que a gente reduza a nossa velocidade e passemos a contemplar. Olha que coisa maravilhosa isso. E como esta é uma comunidade Trends Innovation, talvez você esteja aí pensando, Tadeu, isso é uma tendência, eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, sobre a necessidade do pensamento criativo, da habilidade criativa ser desenvolvida, sim, e não é de hoje, o ser humano sempre precisou ser criativo, desde que ele existe enquanto espécie, então isso não vem de agora não, gente. Tem aí uma visão e uma prática emergente dessa busca, porque a necessidade de inovar, que sempre existiu, hoje está muito mais intensa por uma série de questões. E os meus colegas professores que participam dessa comunidade têm mostrado isso para a gente. Então, eu costumo dizer que se existe uma tendência, que sempre foi tendência, e está aí acontecendo, se transformando em fato todos os dias, é a nossa necessidade de colocar o nosso potencial criativo em prática. A criação de repertório, veja, se junta com os dois itens anteriores, a tolerância ao erro e a ausência de medo de julgamento, você tem um poder enorme aí. E por fim, liberte, eu já citei aqui, essa sua criança interior, ela precisa ganhar vida. Nós precisamos nos permitir ressignificar o mundo, falando aí uma expressão da moda, e perguntar, por que não? Por que não isso pode ser diferente? Por que isso não pode ser mais barato, mais rápido, mais conveniente, mais confortável para o meu cliente, para o meu usuário? Isso passa por indagações. E a nossa criança interior, que é curiosa, que faz perguntas, que questiona e por aí vai. Pô, Tadeu, 4 pilares, esses são os 4 principais, existem outros, mas a gente vai voltar a conversar. E a outra dimensão que você falou, que é extrínseca, que é externa? Pois bem, aí nós estamos falando de algo muito importante também, que é a chamada atmosfera criativa. As organizações têm que encontrar meios, caminhos de deixar aquele ambiente no qual as pessoas se sintam à vontade para se expressar, para colocar suas propostas, para questionar. Olha como essas coisas estão conectadas. As características intrínsecas, a chamada atitude e confiança criativa, com o mundo lá fora, o mundo onde eu atuo. Então, líderes, gestores que me ouvem, eu deixo aqui uma provocação.
Quando você pede ideia para as pessoas, quando você faz aquelas famosas reuniões que a gente tem quase todo dia para discutir projetos, para encontrar soluções para problemas, você sente que as pessoas estão à vontade com você? Você gestor, você gestora. Elas estão te olhando e estão à vontade para verbalizar, para colocar suas ideias no mundo? A criação dessa atmosfera criativa é fundamental para que a cultura de inovação se capilarize pela organização, que deixe de pertencer exclusivamente à alta direção e se espalhe por todos os colaboradores. E por quê? Porque uma vez empoderados dentro desse ambiente acolhedor para ideias, é certo que essas ideias virão e chegarão. E da quantidade sai a qualidade. É muito simples entender estatisticamente que quanto mais ideias temos um corpo de colaboradores produzindo, mais facilidade teremos para encontrar aquelas que solucionam os nossos problemas e que nos apontam oportunidades. Porque criatividade, sim, soluciona problemas, mas também abre e cria muitas oportunidades de diferenciação no mercado. A criação da atmosfera criativa é algo que, se você ainda não refletiu a respeito, que essa minha mensagem da comunidade Trends Innovation, nessa sexta-feira, sirva para lhe provocar e para você iniciar essa busca. Que tal? Então pense como é você e o seu time de colaboradores do ponto de vista intrínseco. São pessoas que têm essa atitude criativa, que têm tolerância ao erro, que não têm medo de julgamentos, que se preocupam em criar repertório, que vão em busca de referências, que circulam pelo mundo, e como é o ambiente externo para essas pessoas. Uma vez ideias incentivadas e estimuladas por você, líder, elas encontram um ambiente favorável à verbalização, à manifestação dessas ideias? Muito bem. Pense a respeito, eu deixo aqui não uma pulga, mas um elefante atrás da sua orelha, e continue voltando aqui para nos assistir, porque a nossa intenção é transformar o mundo utilizando criatividade, inovação e este olhar fantástico para frente, porque afinal de contas é o que nós temos sob perspectiva. O dia de amanhã, o minuto seguinte, é isso que nós temos pela frente. Coloque em prática isso, e se você gostou, indique a comunidade Trends Innovation para as pessoas que querem conhecimento de qualidade toda sexta-feira. E olha que legal, gratuitamente, o que nós estamos fazendo aqui é uma doação da nossa vivência. Conto com você, sou o professor Tadeu Bretas, me segue lá nas redes, LinkedIn, Instagram, só procurar por Tadeu Bretas e eu lhe sigo de volta. Até a próxima com um colega que vem aqui trazer coisas boas para você também.